O item 79 do nosso material didático, de História da Igreja 5, na página 89, eu vou contar exatamente a história de um pastor que era um pastor pentecostal da Noruega, e esse pastor é que vai ser o pastor pentecostal, por exemplo, que batizou Levi Petros, né? Foi num avivamento lá que Levi Petros foi batizado no Espírito Santo, tá bom? Bom, então, esse pastor Barth, 1906 da era cristã, eu coloco aí para vocês um texto de um historiador chamado Isael Araújo, é um livro que está à venda na CPAD, História do Movimento Pentecostal no Brasil. Se vocês querem se aprofundar nesse tema também, eu recomendo esse livro, História do Movimento Pentecostal no Brasil, de Isael Araújo. Ele é publicado pela CPAD, tá bom? Pois bem, então veja a história que ele conta, ligando exatamente esse Barth e também o Levi Petros. E falando do pentecostalismo, entre os nórdicos, irmãos, lá na Noruega, você sabe que os nórdicos, aquela região até dos vikings, é uma região mais isolada, uma região muito gelada, tá bom? Mas, a partir do fim da perseguição, o pentecostalismo está crescendo no mundo, e lá na Noruega também, ok? Existe notícias de pentecostalismo. Não existe até a informação de que o pentecostalismo se desenvolveu muito lá. Que Oslo, aquela cidade da Noruega, era uma cidade que tinha muitas igrejas pentecostais, muitas igrejas cristãs. Pois bem, então a citação desse livro, tá bom? De 1906, ele relatando esse período, ele diz: o pastor norueguês T.B. Barth iria desempenhar um papel importante no renascimento pentecostal em todos os países nórdicos, nomeadamente através de suas viagens de pregação e atividade literária, a fim de arrecadar fundos para um projeto de construção maior em Oslo. Ou seja, ele criando um centro missionário, mandar missionários pelo mundo, porque agora nessa região da Europa não existe perseguição para a igreja. E prossegue: a captação de recursos foi um fracasso financeiro. Em vez disso, ele experimentou um batismo no Espírito Santo durante a sua jornada. Em setembro de 1906, Barth encontrava-se em Nova York e lá passou por uma experiência que imaginou ser o batismo pentecostal. A experiência foi profunda e tocou-o de maneira especial. Ele achou que deveria compartilhá-la com alguns irmãos de Los Angeles, Califórnia, com quem se correspondia. Na sua narrativa, Barth diz como acreditava ter sido cheio do Espírito, conforme essa experiência era entendida no contexto do movimento da santidade. Vocês se lembram o que é o movimento da santidade? Eu falei para vocês, desde os anos 1750, 1800, a Inglaterra, ela estava vivendo um avivamento, principalmente daquelas igrejas batistas Quaker, que eram pentecostais. Contei para vocês que um protestante chamado John Wesley, ele estava num navio correndo o risco de afundar. Ele encontrou um grupo de anabatistas ele aceitou Jesus como Salvador, e esse era o movimento da santidade na Inglaterra. Ok? Então, que as igrejas metodistas wesleyanas hoje elas não batizam crianças e elas são pentecostais. Tá bom? E prossegue. Em resposta à sua carta, a senhora May Trop escreveu-lhe de Los Angeles, na Califórnia, isso em 1906, quando, por exemplo, William Seymour também estava tendo as suas experiências pentecostais, tá ok? Mas veja como é uma organização pentecostal antiga e como ela vai responder a esse pastor, tá bom? Então ela responde: prezado irmão em nosso Senhor Jesus Cristo, saudações, ela escrevendo para o pastor Barth. A sua carta sincera tocou nossos corações. Estamos orando pelo completo batismo pentecostal sobre você, a fim de que você possa estar equipado para o seu serviço como você nunca foi.
Deus está dando as mãos, está pronto para derramar esse precioso batismo sobre você, assim que você estiver pronto para recebê-lo. Precisa haver um esvaziamento completo e deixar tudo por Jesus. Perder tudo, exceto Deus. Até mesmo as coisas que fizemos, nossas próprias experiências, teorias, ideias, até mesmo nossos próprios pensamentos, e apenas deixar Deus ter os seus próprios caminhos preciosos conosco. Depois de ter consagrado totalmente e de saber que Deus limpou seu coração, então jejue e espere nele. Uma pausa aqui para explicar a vocês. O que era comum no movimento da santidade, desde lá dos anos 1700 que eu tenho falado com vocês, eram os retiros espirituais, tá bom? Ou seja, busca de poder de Deus, coisa que eu, quando jovem, na Assembleia de Deus, era comum. Carnaval, normalmente nós saíamos em retiros espirituais. Bom, o livro prossegue. Mantenha-se em atitude receptiva e não importa o que aconteça em seu corpo, continuamente deixe e peça a Deus que faça o que Ele quer fazer. Você não precisa ter medo enquanto se mantém sob o sangue. O perfeito amor lança fora o medo. Às vezes ocorre um tremor maravilhoso e outras vezes a linguagem surge primeiro, como um bebê aprendendo a falar. Mas deixe Deus ter tudo, língua, mãos, pés, o corpo todo apresentado a Ele como seu culto racional. Quando o Espírito Santo entrar, você saberá, pois Ele estará em sua própria carne. Seja obediente em tudo. Torne-se nada para que Ele possa ser tudo. Ficaríamos muito felizes se você viesse para Los Angeles. Muitos têm vindo de longe e têm voltado com o seu maravilhoso Pentecostes. Aleluia! Enviamos a você uma cópia do jornal e ficaremos alegres em ouvi-lo novamente. Moro em Los Angeles há mais ou menos 12 anos e muitos de seus amigos, aqueles a quem conheço há anos, estão recebendo seu Pentecostes e, portanto, estão prontos a entrar com Jesus quando Ele vier e trabalhar em prol das almas como nunca, até que chegue esse momento ou forem para a glória. Louvado seja Deus para sempre. Quando temos esse batismo, somos muito diferentes do que éramos antes e não faríamos nada para perdê-lo. Isso nos prepara para a arena da vida, ou o que quer que venha. Que Deus conceda esse batismo maravilhoso a você rapidamente. Esta é a nossa oração. Bom, eu coloquei esse documento aqui, eu acho importante, para vocês verem como nós vimos por documento que já existia igrejas pentecostais nos Estados Unidos, a Igreja de Deus, tá bom? E essas igrejas eram organizadas nesse período. Então elas recebem cartas e se comunicam, né, sobre essas experiências. E esse homem diz que ele faz um grande avivamento, né, pregando lá na Noruega. Ok? E a partir do século XX, o que nós vamos ver é um crescimento das igrejas pentecostais. Porque, é claro, irmãos, não tem como os dons espirituais terem cessado. Os protestantes, eles têm um discurso que eles exaltam a Deus, exaltam a soberania de Deus. E essa exaltação estaria naquela doutrina que diz que Deus ordenou todas as coisas porque Ele é soberano. Essa é a razão da soberania de Deus. Mas veja, quando eles negam a atualidade dos dons espirituais, eles não estão exaltando a soberania de Deus. Porque ele está dizendo que a igreja de Deus sobreviveu na história sem os dons espirituais. Isso está errado. Os dons espirituais demonstram a soberania de Deus sobre a sua igreja, sobre a nossa vida. Porque esses dons espirituais é que nos capacitam a nós vermos essa confusão toda que está aí, irmãos, e nós não sermos enganados. Porque Jesus Cristo prometeu que, se possível for, enganaria até os escolhidos. Então, ele está dizendo que os escolhidos não seriam enganados. E os escolhidos, eles podem abrir os olhos de muitos. Porque vocês têm que concordar comigo que as pessoas estão sendo enganadas.
Se ele chama o Papa de sua santidade, ele está sendo enganado. Se ele diz que Lutero é uma referência doutrinária, ele está sendo enganado. Se ele diz que os protestantes são referência doutrinária, ele está sendo enganado. Um povo que tem um batismo inválido, que prega uma doutrina da salvação diferente da nossa, vai ser uma referência doutrinária para nós? Isso até em termos racionais, você vai ter que considerar, a pessoa está sendo enganada. Algum tipo de cegueira existe, e com certeza tem cegueira espiritual nesse caso. E o engano, ele está generalizado. O engano está generalizado, ou seja, eu vou aqui educadamente, vou citar o presbítero Vladimir, não sei se a internet dele caiu, caiu, ele não está presente, né? Mas a esposa dele, a irmã Cristina, não, também não está, ele deve ter tido algum problema, ele saiu. Mas ele contou que lá na igreja dele ele teve problema, lá em Goiás, irmãos. Ele disse que o irmão lá, ele foi falar de Lutero e criticar Lutero, os obreiros mais experientes do que ele, até outros, ele não gostavam não. Né? Aí ele ligou para mim, eu gravei um áudio para eles, porque eles lá são, de uma certa maneira, filial aqui de Todos os Santos. Né? Mas ele não gostou dele criticar Lutero, não. Ou seja, você falar mal de um homem que praticava culto aos mortos, isso dá problema. Outros obreiros na igreja dizem que você está errado, que você não deve fazer isso. Você está defendendo a sã doutrina. Ele não está presente, mas ele me contou isso, ele não vai ter como confirmar agora.